chega em mais um assunto que é tipologia textual, tá? Que você tem que aprender a diferenciar gêneros textuais de tipologias textuais. Eu já ensinei isso aqui nas nossas aulas e eu vou voltar a relembrar. Gêneros textuais são infinitos. Tem muitos gêneros textuais e todos os dias nascem gêneros novos, porque os gêneros eles vão nascendo conforme a necessidade da nossa sociedade. Por exemplo, há alguns anos não existiam memes, né? E hoje já existe. Antes do e-mail, nós tínhamos a carta, só a carta, né? E depois, por causa da nossa necessidade de velocidade, né? Da transmissão aí das mensagens, nasceu o e-mail. Então, os gêneros textuais nascem, muitos gêneros o tempo todo, tá? Então, e não, ninguém sabe quantos vão ter, quantos vão existir, porque são infinitos, tá bom? Né, a tipologia textual, que são os tipos de texto, como eu vou me comunicar dentro do texto, né? Como eu vou me expressar dentro do texto, nós vamos ter aí pelo menos 5, tá? Eles colocaram aqui apenas 5, mas na verdade nós vamos ter pelo menos 5, tá? Porque nós temos mais do que 5. Hoje a gente tem um pouquinho mais do que 5 tipologias. Tem alguns linguistas vão dizer que nós temos 7, outro 8, outro 9, mas enfim, essas 5 que eu vou apresentar aqui são as 5 que a gente utiliza em demasia no nosso cotidiano, tá bom? O que é tipologia textual? Como eu vou me expressar, né? Como eu vou apresentar, o modo como eu apresento a minha mensagem, tá bom? Então, nós vamos ter aí pelo menos 5 tipologias mais usadas e relembrando, né, são a tipologia narrativa, né, a tipologia descritiva, a tipologia dissertativa, a tipologia expositiva e a tipologia injuntiva. Então, vamos começar aí pela narrativa. Narrativa já está dizendo tudo, é narrar, é contar uma história, tá? Você vai narrar, você vai contar uma história, então você está se utilizando da tipologia narrativa. Então, a narrativa, né, é aqui, ó, a marca fundamental é a existência de um enredo, né, do qual se desenvolve as ações das personagens, marcadas pelo tempo e pelo espaço. Nós vamos ter aí exemplo como crônica, conto, fábula, romance, tá? Então, até a conversa entre amigos mesmo, dependendo da conversa, nós vamos utilizar a narrativa, né? Quando eu vou contar algo que aconteceu comigo, com a minha irmã, com o meu amigo, que eu vi, que eu assisti, eu estou contando, eu estou narrando algo, então estou utilizando a tipologia narrativa. Lembrando que o gênero textual pode ter mais do que uma tipologia, textual, tá? Só que o gênero textual ele vai ter uma tipologia predominante, ou seja, em maior quantidade. No entanto, não significa que ele possa ter apenas uma tipologia, tá bom? Então, nós temos aí a tipologia narrativa como uma das mais utilizadas. Nós temos ainda a tipologia descritiva, quando eu descrevo alguma coisa, quando eu descrevo o que eu sinto, o que eu vejo, o que eu penso, né, o que eu desejo, estou descrevendo, né? Então, tipologia descritiva. Eu falo o tempo todo que a gente imagina como se eu tivesse descrevendo algo para alguém que nunca viu aquilo, né? Nunca viu, nunca saboreou. Então, eu vou tentar descrever ao ponto que ela faça uma imagem na sua mente. Então, descreveu alguma coisa, então você está utilizando a tipologia descritiva. Então, o que seria aí a tipologia descritiva? Expõe apreciações e observações, de modo que indica aspectos, características, detalhes singulares e pormenores, seja de um objeto, lugar, pessoa ou fato. Nós temos aí como exemplo cardápios, anúncios, etc. Tá? Então, tipologia descritiva descreve algo.
Nós temos ainda a tipologia dissertativa, né? Vocês já devem ter ouvido aí, porque em todos os Enems da vida e alguns concursos públicos, eles pedem a dissertação argumentativa, porque nós vamos ter dois tipos de dissertação, né? Dissertação expositivo e o argumentativo. O argumentativo o que é dissertar? Dissertar é expor a sua opinião, a sua ideia, tá? E dissertar através de argumentos é você aí procurar argumentos para fortificar a sua ideia, né? E persuadir o outro, convencer o outro que você está certo. Ok? Então, a dissertação, né, a tipologia dissertativa, ele busca defender uma ideia, tá? E logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Nós vamos ter aí como exemplo a redação do Enem, editorial e muitas outras coisas, tá? Muitos outros gêneros textuais, como, por exemplo, artigo de opinião, tá? O artigo de opinião, ele é um texto dissertativo. Bem, nós temos ainda a tipologia expositiva, né? Que vai aí expor, né? Informações, tá? Então, eu expus alguma informação, não expus o que eu penso, tá? A gente não expõe a opinião, a gente só expõe informações, tá? Então, você apresentou aí um tema, né? Você expôs informações sem o objetivo de persuadir ninguém, você só expõe aquilo ali. Então, se você está expondo uma informação, eita, perdão, você está utilizando a tipologia expositiva. Então, o que é que a tipologia expositiva faz? Ela pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração, tá? Então, nós vamos ter aí como exemplo, né, verbetes de dicionários, palestras, tá? Textos injuntivos, esses daí a gente vê o tempo todo, né? Ou instrucional, né? Que seria aí os textos onde a gente tenta ensinar alguém a fazer algo, tá? Então, ele está aí pautado na explicação, né, e no método para a realização de algo. Então, receitas culinárias, manuais de instruções, bulas de remédio, tá? Então, esses daí são exemplos de gêneros textuais onde a gente pode encontrar a tipologia injuntiva. Então, você está ensinando alguém a fazer algo, você está utilizando a tipologia injuntiva, ok? Muito bem. Bem, o outro nosso passo, né, para o nosso aprendizado aí é reconhecer o conflito gerador e os elementos de uma narrativa, tá? Então, nós vamos aí, já que conhecemos as 5 principais tipologias, nós vamos para a tipologia narrativa, né, que é aquela tipologia aonde eu conto uma história, tá? Então, na tipologia narrativa, nós temos os elementos da narrativa, que é o famoso pente, né? Todo mundo aqui que é meu aluno sabe. Os elementos da narrativa é o famoso pente. Por que pente, Vande? Porque se você produz uma narrativa, você produz um texto narrativo, você vai olhar, ler o seu texto e observar se ele tem o pente, né? P de personagem, E de enredo, N de narrador, T de tempo e E de espaço, tá? Então, o que seria o tempo, Vande? Em que momento, né? Quando aconteceu a história que você está narrando? Em qual momento? O espaço, em que local? Onde foi que ocorreu aquele fato? Né? O narrador, a pessoa que está contando a história, né? Personagem que está participando da história, o enredo, os fatos, os acontecimentos, tá? Então, a narração consiste em arranjar uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. O texto narrativo é baseado na ação que envolve personagem, tempo, espaço, conflito, né? E tudo isso aí é o que vai formar aí
nosso texto, né, narrativo, tá? E os elementos da narrativa, como eu já falei, né, personagens, né, constituem os seres que participam da narrativa, interagindo com o leitor de acordo com o modo de ser e de agir. O enredo, né, que seria isso, é o encadeamento dos fatos narrados em um texto, tá? Se estrutura em introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. O narrador, né, que o narrador aí ele funciona como mediador entre a história narrada e o leitor, né, o ouvinte. E lembrando que nós vamos ter o foco narrativo, né, que são os tipos de narradores, tá? Nós vamos ter o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador personagem é aquele narrador, aquele cara que está contando a história, mas ele também participa da história, né? Ele conta, mas ele está lá no enredo. Ele participa. O narrador observador, ele não participa da história, ele só observa. Ele observa e conta para uma terceira pessoa. Ele viu alguma coisa acontecer e contou. Ou ele soube e contou, tá? Ele não participou da história, ele é um narrador observador. E o narrador onisciente é o cara que sabe de tudo, tá? O narrador onisciente, ele sabe do futuro, do presente, dos personagens, do passado, ele sabe do que os personagens pensam, eles sabem de tudo. O narrador onisciente é o cara que sabe de tudo. Ele é diferente do narrador observador. Por quê, Vande? Porque o narrador observador, ele só sabe o que vê. Ele só sabe contar, narrar o que ele viu ou o que ele escutou, né? Mas o narrador onisciente não. O narrador onisciente, ele sabe de tudo, tá? Ele sabe do futuro, do presente, do passado, do que pensa os personagens, tá? Ele vai saber de tudo. Por isso que se chama narrador onisciente. O tempo, que faz parte aí dos elementos da narrativa, né? Que se refere, né? Retrata o momento em que ocorrem os fatos. E o espaço, como eu já tinha dito também, é o lugar onde se passa toda a trama, tá bom? Bem, outra coisa que vocês têm que saber quando ler um texto, interpretar, compreender, né, para fazer essa leitura, compreensão e interpretação adequada, é identificar o efeito de humor em um texto, tá? O texto, ele não precisa necessariamente ser engraçado, não, tá? Ele, na verdade, vai ser a quebra de expectativa. Então, o leitor, ele está lendo uma história, então ele acredita que o final dela será de um modo e há uma quebra de expectativa. E nessa quebra de expectativa surge um certo humor, né? Certa graça. Não precisa ser uma piada, né? Super, hiper, mega power. Não precisa. Mas houve uma quebra de expectativa, então nós temos aí o humor do texto. Por exemplo, Maria é muito apaixonada por João e João muito apaixonado por Maria. Em um certo dia, João tomou a iniciativa de falar com Maria. Chegou para ela e disse: Maria, sou apaixonado por você há muitos anos. Amo o seu cabelo, o seu olhar, o seu sorriso, o seu modo de andar, o seu modo de ser. Quer namorar comigo? Maria olha no fundo dos seus olhos, sorri e diz: não. Horrível, né? Foi horrível, eu sei, mas deu pra entender, né? Percebam que teve uma quebra de expectativa, cara. Teve uma quebra de expectativa aí, então aparece um certo humor, tá bom? Bem, então, o texto não precisa ser necessariamente engraçado, mas o humor do texto está na quebra de expectativa. Então, você vai observar no texto onde está a quebra de expectativa. Encontrou onde está a quebra de expectativa? Então, é o humor do texto, beleza? Bem, outra coisinha que nós temos que relembrar é a diferença, né? Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto, tá? Eita, Wanda, hoje a gente tá aprendendo um monte de coisa. A gente tem que revisar aí bastante coisas para a gente poder fazer uma compreensão e interpretação textual adequada, tá bom?
Então, diferenciar as partes principais e secundárias em um texto. Como fazer isso? Simples demais. Primeira coisa é identificar a ideia principal do texto. A ideia principal do texto é o seguinte: nós vamos ter a ideia principal e depois vamos ter a ideia secundária, tá? A ideia principal, normalmente, ela vai aí, né, expressar a informação mais importante do texto. Lembra que eu disse a vocês que naquela questão a gente, em algumas linhas, a gente tirou a ideia principal e percebeu o assunto que estava sendo abordado no texto? É basicamente isso, tá? A ideia principal é aquela oração que expressa a informação mais importante do texto. Sem ela, o texto não teria fundamento, tá? Não depende de outras. Aquela oração, ela não vai depender de outras, tá? Ela vai estar ali resumindo o texto em uma única frase. Pode ser explícita, né? Ela pode estar lá escrita no texto, mas também ela pode ser implícita, ela pode estar subentendida, tá bom? E o que seria então, Wande, as ideias secundárias, né? As ideias secundárias são as orações que ampliam, tá? Que exemplificam, que descrevem ou comentam a ideia principal. Então, nós temos aí a ideia principal, que é aquela oração que resume o texto. Ela pode estar explícita ou nas entrelinhas. E temos a ideia, ou as ideias, né, secundárias, que são aquelas que vão ampliar, exemplificar, descrever, comentar a ideia principal, ok? Vejam só que é importante. Ideia principal é diferente de tema, tá? Tenham cuidado. A ideia principal responde à pergunta: o que é que resume o texto? Essa é a ideia principal. Lembre-se, é uma oração curta que resume o texto. Então, o que é que resume o texto? E se responde com uma oração curta, nós temos aí a ideia principal, diferente do tema, tá? O tema responde à pergunta: de que se trata o texto, tá? Do que se trata o texto? Quando eu disser isso, nós vamos resumir aí do que se trata o texto, né? O assunto do texto em uma palavra, em uma expressão, tá? Mas aí vão ser poucas palavras, uma, duas, três palavras que vão resumir ali o assunto do texto, tá? Que no caso é o tema. O que é tema? Assunto, o assunto que está sendo abordado. Então, se eu pedir assim, ó, escrevam para mim um texto falando sobre o bullying. Olha, bullying é o tema, bullying é o assunto, tá? E vocês poderão fazer uma oração aí que resume o texto que vocês produziram. E essa oração que resume, essa oração curta aí, que resume o que vocês escreveram, é a ideia principal do texto. É diferente. Lembrando, tema igual a assunto, o assunto abordado. Outra coisinha também que as pessoas confundem é a questão do tema e título. Título é o nome do texto, é o nome que o autor deu ao texto que ele produziu. O nome do texto é o título. O tema é o assunto, ok? Muito bem, então vamos seguir. Vamos embora. Então vamos para o exemplo aqui. Texto, vamos para o texto. A água é necessária para viver. Faz com que o corpo funcione bem. Me permite tomar um banho para estar limpo e, às vezes, minha mãe também usa água para cozinhar a comida e espantar o gato quando ele fica perto da comida. Vamos lá? Eu quero saber de vocês aí. Qual é o tema? E ele fala sobre o quê? E aí? E agora, José? Hein? Qual é o tema? A água, né? É a água, ok? Ele fala aí sobre a água, né? Com certeza. Então, agora eu quero saber de vocês. Qual é a ideia principal? Aquela que resume o texto. Qual é? Qual é o tema? Ou seja, qual é o assunto? A gente já descobriu. Ele estava falando sobre a água. Isso aí ficou na cara. Mas qual é a ideia principal?
Ou seja, qual é a oração que resume o texto? Agora eu vou dar 10 segundos. Agora eu vou. Sobre a água eu não ia não, porque a água, né? Pelo amor de Deus, o assunto estava na cara. Mas a ideia principal eu quero saber sim. 10 segundinhos, vamos lá. Ok? Vamos ver? Qual a ideia principal? Aquela que resume o texto, qual é? Vamos ver? A água é necessária para viver. Simples demais, né? Agora eu quero saber. E as ideias secundárias, quais são? Quais são as ideias secundárias? 10 segundos. Vamos lá. Pronto? E agora, José? E aí? Quais seriam as ideias secundárias? Vamos ver? Será que você acertou? Faz com que o corpo funcione bem, né? A água faz com que o corpo funcione bem. A outra, a água me permite tomar um banho para estar limpo. E minha mãe também usa a água para cozinhar a comida e espantar o gato quando ele fica perto da comida. Perceberam como é fácil identificar? Muito fácil, cara, muito fácil. Então, quando a gente fala em tema, o assunto que está sendo abordado. Quando nós falamos em ideia principal, nós estamos falando aí na frase, na oração que está resumindo o texto. Quando falamos em ideias secundárias, são aquelas orações que dão ênfase, que completam, né, a ideia principal, ok? Muito bem. Pronto, pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui, tá? Esse vídeo ainda continua, essa aula de revisão ainda continua, mas eu decidi, né, dividir essa aula para deixar o vídeo um pouco menor, né? Mas não esquece, qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu vou tentar solucionar, produzindo outros vídeos ou respondo aqui nos comentários mesmo, tá bom? Espero que tenham gostado e não esqueçam, essa aula continua, então continuem aí nos próximos vídeos, tá bom? Beijo grande e fiquem com Deus.